tipo assim, mudei um pouco o foco da minha vida, no caso, quando as minhas filhas nasceram, e foi bem no início do ano, e foi um nascimento bem conturbado, né? Não foi aquela coisa que a gente, pô, todo mundo sonha, né? Que é, pô, nascer o filho, ver lá o pai, corta o cordão umbilical. Inclusive, quando eu vim na deriva, a Amanda tava grávida, eu tava todo esperançoso, tava todo, nossa, vai ser, né? Uhum. E aí o nascimento delas foi bem conturbado. Elas nasceram extremamente prematuras. Elas eram para nascer em março, 24 de março. Nasceram dia 6 de janeiro. Então, foi quase 3 meses aí antes do tempo. Então, elas tinham 28 semanas e 6 dias. Nasceram com 1,2 kg em média cada uma. E a gente ficou 2 meses praticamente na UTI, no hospital, né? Enfim, todo aquele... Foi um sofrimento, assim. Foi uma coisa que mexeu bastante comigo esse ano, sabe? Como é que acontece isso? Ela sentiu que ia nascer? Como é que tu sabe que ela vai nascer prematura? Cara, foi assim. Eu estava... Até voltando um pouco na tua pergunta sobre o fitness, né? Eu tava, começo do ano, eu tava cheio de planos, assim, agora a galera tá extremamente motivada pra, começar, né? Agora vai, é isso aí. Tipo assim, dá um pico sempre no canal de gente que faz conteúdo fitness, né? Conteúdo fitness dá um pico no começo do ano. Todo mundo quer começar de novo, né? No começo do ano. Normal, janeiro. Eu comecei em janeiro. E... Não esse, né? Mas enfim. Sim, Em um janeiro. Em um exato. janeiro. E aí eu tava, cheio de, né, planejamentos e coisas acontecendo e tava empolgado, pensando, quando elas nascerem vai estar, eu vou estar voando, já vai ter passado o hype do verãozão lá, e aí eu vou poder me dedicar mais a elas, né? Que eu pensei que ia ser assim, né? A gente acha que ia ser. Mas elas nos surpreenderam, né, cara? E dia 4 de janeiro, a Amanda me acorda do nada, ela tava de 7 meses, 6 meses por aí, 6 para 7. E ela me acorda, amor, tô com muita dor, eram as contrações, né? Ela tava tendo contrações. Eu não sabia, né? Eu imaginava, não é agora, né? Não pode ser. Mas vamos pro hospital, vamos. Pum, peguei o carro, levei ela pro hospital, isso era meia-noite. E aí a gente levou, eles tentaram fazer atrasar, né? Que tem uns remédios que segura, né, a dilatação, porque ela já estava começando a ter dilatação para entrar em trabalho de parto mesmo. Elas queriam nascer. E eu não sei o porquê, enfim, disseram depois que foi uma infecção urinária que aconteceu, que ela nem sabia que tinha, porque era pequena, mas aconteceu. E aí ela ficou 2 dias no hospital, tipo assim, tentando segurar, tentando reverter, porque tem casos que dá para fazer, né? Que dá para segurar, e aí a mãe fica em repouso absoluto, porque quanto mais tempo a criança ficar dentro da barriga, melhor, né? Uhum. Porque 28 semanas, se você procurar aí, é o prematuro extremo. Tem vários níveis de prematuros, né? Até o cara Pra quem não sabe, o bebê, a gestação vai até 40 semanas. Então, foi muito antes. E aí elas nasceram de cesárea, eu ainda estava eu não sabia muito o que era, né? Porque eu não fui preparado para isso. Apesar de gestação gemelar ser uma gestação de risco, eu não fiquei pensando nisso, sabe? Eu não fiquei achando que ia ser ruim, porque tem muita gente que fica, né? Catastrofizando, assim, as coisas mais pra frente. Isso pra mim nem passou pela minha cabeça. Pra mim ia nascer tudo certo, ia ficar tudo bem. No máximo 1 mês antes, 8 meses tá de boa. Mas não, foi quase 7 meses, né? 6 para 7. Ela ficou lá 2 dias tentando reverter para nascer no tempo certo. É isso. Nesses 2 dias, como é que... Cara, tu ficou lá direto? Cara, eu ficava... Viver? É que assim, lá tava rolando Covid-zera, né? E aí, tipo, não podia ficar muito tempo lá, não era legal, não me sentia bem, eu tava no ambiente de hospital, e naquela época tava o pico enfim... Transmissão, né? Tava foda, sabe? E aí eu ia lá, ficava o máximo possível de tempo, voltava para casa, descansava, trocava de roupa, comia alguma coisa e depois voltava pro hospital e fiquei esses 2 dias lá. Mas assim. Tinha risco para ela e pros bebês? Tinha risco para ela e pros bebês, né? Porque, muito prematuro, cara. Muito prematuro. A gente viu casos de bebês que nasceram com 800 gramas, 600 gramas. Imagina, cara. Os bebês geralmente nascem assim com 3 quilos, 2, a gente escuta, né? Quando é levinho. Imagina, tu vê um bebezinho desse tamanho assim, ó, de 1,2 kg, cara. É muito impressionante. E eu vi outras histórias, eu vi mães perdendo bebês
lá na UTI, gêmeos que nasceram. E um foi e outro sobreviveu, sabe? Tipo, enquanto ela tava lá, tinha mais outras pessoas na mesma situação isso. e tu... Que foram chegando, né, cara? Cara, que loucura. Eu, na moral, assim, tipo assim, eu tô já adiantando um pouco na época que a gente já estava na UTI. Mas assim, voltando um pouco, quando nasceu, as minhas filhas nasceram, hoje, eu recapitulando, foi pra mim uma experiência muito traumática, assim. É uma coisa que não foi nada do que eu esperava. Até faço terapia e tal pra, né, lidar com isso, porque, cara, imagina, tu fica naquela expectativa de ter, e tu vê por todos os lugares, porra, o dia do nascimento do meu filho, vai ser o máximo, vou cortar o cordão umbilical, vou pegar no colo, a enfermeira vai me ensinar ali como dar o banho, e aquela coisa, né? E a mãe, imagina, para uma mulher, saca? O dia do nascimento. Como não é romantizado, ela não pensa. A Amanda fazia fisioterapia de pelve para ter o parto normal e tudo. Queria se maquiar, queria fazer o evento, né? O nascimento. Mas foi tudo muito, vai, não sei o quê, tem que fazer, ia fazer a cesárea, e foi uma cesárea feita, e nasceu, as minhas filhas, eu mal vi elas, assim, elas eram, cara, cabiam na mão, assim, ó, muito pequenininha. E cabiam na mão, elas mostraram, tá aqui, elas nem choraram, elas só fizeram assim, se retorceram um pouquinho e já colocaram na incubadora e já levaram embora. E eu fui acompanhando, assim, eu tentei ver alguma coisa de alguma semelhança, né? Porque você faz isso, quando nasce seu filho, um dia, quem sabe, se tiver filho, tu vai ver e tu vai querer se ver ali, né? Porque, porra, é um pedaço de ti. E eram duas, né? E aí eu lembro, assim, nitidamente, a melhor parte, assim, foi ver o queixinho delas, que era, olha, igual do papai, sabe? Igual o meu. E recapitulando, assim, se tu olha as fotos delas, a gente já postou alguns antes e depois no Instagram. Cara, era, tipo assim, eram uns pardalzinhos, sabe? Pardal que cai do ninho. Sim, eu lembro, eu acompanhei. Cara, era magrinha, cara. A perna delas era da grossura do meu dedo, assim. Tipo, cara, do que elas estão hoje, que estão bem demais, né? Spoilers. Foi uma luta, cara. Foi difícil demais, mas a gente tinha que... Saca? Tinha que fazer. Eu falei da questão lá eu tava com expectativas e não sei o que, do lado fitness, lá no começo de janeiro, lá, aquela história que eu tava falando, do canal. Uhum. E aquilo lá me quebrou, saca? Porque imagina, como é que eu vou continuar postando dica de dieta? Até postei alguma coisa, porque eu queria pensar assim, cara, eu preciso manter minha cabeça trabalhando, fazendo alguma coisa que não só lamentando ou pensando nelas e só ficando triste, só, sabe? Uhum. Não queria me encolher num canto. Eu precisava ser forte. E a gente ia todo dia no hospital, todo dia na UTI, visitar elas, ficar lá com elas, olhar por dentro da incubadora, que, cara, não desejo isso para nenhum pai. Ver o seu filho dentro de uma incubadora, cheio de cabo, cheio de coisa enfiada, cheio de... E, cara, eles têm que simular uma barriga ali? Isso, eles têm que manter a temperatura do bebê ideal, eles têm que alimentar o bebê. Então, inclusive, uma das minhas filhas, no segundo dia de vida, por causa dessa... Porque eles enfiam uma sonda, tipo um cano aqui no nariz, que vai até o estômago. Caramba. E eles vão dando leite materno, que a Amanda já estava produzindo leite, e aí eles iam dando com uma seringuinha, mas bem pouquinho assim, e para alimentar, junto com, pelo umbigo, uma solução lá, parenteral, acho que era o nome. Era o alimento, de fato, né? Porque às vezes não tá pronto ainda o sistema digestório do bebê. Eles não tão pronto, né, cara? Porra, 3 meses antes. Não tá na hora. E aí, no segundo dia de vida da Laura, esse tubo perfurou o estômago dela. Putz. Por dentro. E aí eles chamaram a gente no quarto, até lá eu tava meio bobão, assim, minhas filhas nasceram, elas vão ficar num forninho e daqui a pouco estão prontas. Tipo assim, né, vão ficar na incubadora, não tinha caído a ficha do que era ser pai de UTI, sabe? Aí no segundo dia veio a vida e me deu um tapa na cara, assim, tipo assim, olha, tua filha vai sofrer uma cirurgia agora, porque rompeu o estômago dela, e, cara, imagina, fazer uma cirurgia num bebezinho desse tamanho, cara. E vamos lá e vem aqui ver ela e tal. E aí a Amanda tinha recém feito a cesárea, ela desceu comigo ainda meio, sabe? E a gente foi lá e viu realmente a barriguinha dela tava inchada já, porque tava infeccionando, enfim.
E aí eles levaram ela pra fazer a cirurgia, a Amanda ficou no quarto, eu fiquei do lado tipo assim, na sala de espera do centro cirúrgico, e foram as 2 horas mais longas da minha vida, assim, tipo, cara, imagina, saber que lá dentro tua filha tá vida ou morte, tipo assim, tu acabou de nascer, cara, e do nada pode ser que tu vai perder uma, sabe? E, cara, eu tinha que ser forte, que a Amanda tava em prantos, imagina, Claro. sabe? Então, foi muito difícil esses primeiros dias, assim, inclusive deu tudo certo, né? A cirurgia... durante essas 2 horas tu ficou fazendo o quê? Tu ficou focando na cirurgia ou tu conseguiu... velho, eu só pensava nisso, né, cara? Inclusive eu até, porra, nessas horas a gente tenta, eu não sei se o pessoal sabe, mas eu sou ateu. E isso, inclusive, mexeu comigo e não me converteu, sabe? Mas eu queria, assim, eu senti até uma inveja de quem tinha isso pra se apoiar, sabe? E eu não sou aquele ateu chato, tá? Que fica evangelizando os outros pro ateísmo. Eu acho isso escrotíssimo. Inclusive, achei muito foda o episódio do Caio, o Fábio. Caio Fábio é foda. Muito massa, cara. Muito massa o ensinamento dele. Enfim. E nesse momento, assim, eu pensava em tudo, cara. Eu tentava Sabe? Cara, eu não sei nem explicar o que eu senti ali. Mas é uma tristeza profunda. Uma mistura de eu não posso me render aqui. Eu tenho que ser forte pra Amanda. Eu tenho que ser forte pra minha outra filha, caso o pior aconteça. Eu tenho que estar aqui. Eu tenho que pensar que vai estar tudo bem. Porque imagina, se eu me desabo também, Sabe? Imagina, a Amanda, assim, ela tem que ter alguém pra... Sabe? Sim. Porra. E aí, cara, por sorte deu tudo certo, né? Até poderia falar graças a Deus, pode ser, pra quem acredita. Mas, não, eu falo, graças a Deus deu tudo certo, né? Enfim. E, cara, ela tá bem, hoje tá bem, tá lá com a cicatrizinha, é bom que dá pra diferenciar qualquer uma da outra. Elas são iguais, né, cara? Quer dizer, pai já sabe, né? Mas, enfim... E, cara, foi foda, velho. Mas a partir daí não foi assim, beleza, passou por isso e tá tudo bem. Agora vamos crescer no forninho, como eu achava que era, né? Incubadora eu achava que era isso. Assim, eu vou esperar, saca? Eu tava feliz lá no quarto, nasceram prematura, foi foda. Mas ao mesmo tempo eu tava meio bobo ainda, não sabia o que esperar. Que daqui a pouco elas iam pra casa, sabe? Mas não, depois eu fui aprender. Que, cara, não é bem assim, saca? Tipo, o bebê foi feito pra crescer dentro da barriga da mãe, não fora, não numa máquina, sabe? E a gente via, né, cara? Ia lá todo dia acompanhar, e o dia inteiro praticamente, a gente ia de manhã, daí voltava pra almoçar, ia à tarde de novo, e nesse meio tempo tentando trabalhar, tentando produzir conteúdo, tentando, sabe, manter a cabeça funcionando. E, cara, depois de 2 meses de luta, de muita coisa... Inclusive, no meio do caminho também, uma das meninas teve convulsão, o tubo, esse mesmo tubo de novo, entupiu, e aí não conseguia entrar ar para ela, porque ela foi entubada. Inclusive, na época do Covid, que mostrava aquelas paradas de intubação, aqueles medidas e coisas de hospital, de UTI, aquilo lá me dava, eu não gosto de falar, mas dava gatilho, tipo, dava um negócio ruim, saca? Que eu, cara... Esse barulho, eu ficava com trauma do cheiro do sabonete da UTI, porque tinha que lavar a mão antes e tal. Não gostava, cara. E, enfim, no fim deu tudo certo. Elas voltaram pra casa, e aí... foram pra casa, né? E aí foi o desafio maior da minha vida, que é ser pai de verdade. Porque ali tu não é pai, tu é um cara que tá... Quer dizer, tu é pai, mas tu não tá cuidando ainda. A tua criança não depende de ti quando ela tá na UTI. Ela depende dos enfermeiros, depende do... Claro, que se tu tá ali e fala, e tem até o método canguru que se fala, que é quando você encosta o bebê junto do corpo e tal, quando tá, né? Ajuda, tem relatos aí que ajuda bastante a recuperação do bebê, né? Se comparado a bebês que não fazem. E... Tu tinha contato, então, com os bebês? Normalmente só... Eu podia botar a mão assim por dentro daquela aberturinha, mexer um pouquinho, mas pouca coisa, porque sempre tinha cabo, sempre tinha coisa. Eu demorei, sei lá, uns 10 dias para ver o rosto de uma das filhas, porque sempre tava com alguma coisa na cara, sempre tava com uma touca ou com uma venda, porque eles botavam uma luz azul assim. Então, e quando eu ia no shopping, por exemplo, para almoçar ou coisa assim, perto do hospital, eu via casais com bebês.
Cara, aquilo lá me quebrava, velho. Eu até fiz uns stories na época, desabafando e tal, aquilo lá. Mas por que você tava esperando pelo pior? Não, De alguma cara, forma? só porque assim, eu pensava, cara, por que que eu não tô com minha filha no colo? Por que que eu tive que passar por isso, Entendi. saca? Uhum. Por que que isso aconteceu? Por que que elas estão sofrendo desse jeito? Por que que não foi tudo bem, Uhum. sabe? E se a vida tem um propósito, né? Enfim, eu acho que o que deu de bom de tudo isso foi a gente poder... a gente compartilhou tudo isso e ajudou muito a outros pais que passaram por isso também. Porque quando o que mais me confortava era ver histórias de superação parecida, sabe? Uhum. De bebês prematuros. E aí, porque a gente não pesquisa disso, ninguém vai atrás disso, ninguém pensa como é que é, a galera não sabe, realmente não sabe. Pra que tu vai correr atrás Claro. disso, né? Uhum. E depois que você passa por uma situação dessa, aí você começa a entender. Então a gente viu que o que a gente tinha que fazer era ser um exemplo, e hoje ainda é, né? Para os outros pais que estão passando por uma situação parecida. E usar a gente como uma fonte de esperança, sabe? Porque a gente via em outros casos muita esperança. Aquilo lá me animava, sabe? Eu me apoiava nisso. Era isso que eu apoiava. Olha, fulano nasceu com menos peso que elas e hoje tá tudo bem, tá andando, tá correndo, brincando. E isso me dava muita força, sabe? Tipo, esperança mesmo. Qual é a estatística de sobrevivência? Cara, pior que eu nem fui atrás, velho. Porque se eu fosse, tipo assim, a vez que eu fui ver a questão do estômago delas, teve vários momentos, assim, que o cara vai pesquisando e tu começa a pesquisar no Google os sintomas, tu se desespera, né? Aí eu parei, saca? Eu não ia correndo atrás, eu ia correndo atrás desse tipo de informação. Ah, saquei. Sabe? Mas os médicos não falaram nada também. Não. Os caras não chegaram a falar, olha, tem tanta chance de... Saca? Entendi. A prematuro extremo, a chance é alta de dar ruim, saca? Sempre é. Então, elas estão aí, estão bem hoje, estão a coisa mais linda da minha vida, é um amor indescritível que você sente. E, cara, eu tô morrendo de saudade delas já. Vi ontem e já tô com saudade.